Bem, boa noite para vocês. Eu vou dar só mais uns 3 minutinhos para ver se chega mais gente, mas a ideia desse encontro síncrono, como eu tinha falado com vocês na nossa primeira aula, é mais no sentido de tirar dúvidas, né? Tratar aqueles assuntos que ficaram mais em dúvida aí durante o estudo do material do AVA, né? Vocês estão me ouvindo aí certinho? Tá? Então, tá bom? Tá top, professor. Beleza. Rapaz, é tanto controle aqui para você acionar, eu fico me sentindo um DJ aqui. Aperta botão, aciona a opção não sei de quê. Vocês estão vendo aí o Moodle que eu estou compartilhando aí com vocês, o AVA? Sim, né? Então, a gente está aí já iniciando hoje a terceira quinzena de aulas, né? De sistemas operacionais. E nós temos ainda uma tarefa aqui que pode ser entregue ainda até o dia 13, que é o envio desse cartaz, né? Alguém tem alguma dúvida, quer tirar alguma dúvida sobre essa tarefa específica, envio do cartaz? Todo mundo entendeu? Vou instalar dedo para vocês. Então, essa tarefa aqui, cadê o jeito que o senhor quer? Não precisa chamar de senhor, não, porque eu já estou com a barba branca. E aí fica me chamando de senhor, me sinto mais velho ainda. Guilherme chegando na área. Esse envio do cartaz, que pode ser entregue até o dia 13/6, 13/6 é até o próximo domingo. Deixa eu abrir aqui. Então, basicamente, elaboração de um cartaz, vocês podem usar meio digital, algum programa digital, ou pode fazer à mão mesmo, né, o que vocês preferirem. Mas aí, de qualquer forma, vocês vão ter que digitalizar, né, tirar uma foto, mandar em PDF para mim. Nesse cartaz, quando fala cartaz aqui, é como se fosse um folder, um banner, é uma página só, né, geralmente. Não precisa de mais páginas, não. Uma página só já é o suficiente. Então, descrever aqui, resumidamente, uma das tecnologias estudadas na nossa quarta semana. Tipo de barramento, ou pipeline, ou arquiteturas RISC e CISC. Então, vocês vão escolher uma dessas tecnologias aqui para tratar nesse cartaz, né? Ou falar de tipo de barramento, ou falar de pipeline, ou arquiteturas RISC e CISC de processador, tá? Esse cartaz pode ser feito no modelo de mapa mental? Pode, mas o interessante é que você use uma forma resumida de uma folha só, como se fosse um banner,
né, pequenininho. Uma folha A4, por exemplo, tá? E aí você pode colocar o seu mapa mental nessa folha e aí fica sendo o seu cartaz, tá? Mas só tem um detalhe, o cartaz, né, esse tipo de material, geralmente a gente usa bastante ilustrações, figuras, porque são coisas que resumem mais, são mais chamativos, né? Então, se você puder encaixar umas ilustrações, umas figuras que você achar, você enriquece mais o trabalho. Contextualizando no período da evolução das tecnologias de hardware, né? Então, por exemplo, você vai falar, sei lá, do pipeline. O pipeline surgiu, né, quando apareceram as arquiteturas RISC de processador. Aí você vai ter que dar uma pesquisada. Quando é que surgiu a arquitetura RISC? Porque quando surge o processador RISC, é que surge o pipeline, quase que ao mesmo tempo, né? Então, contextualizar isso. Foi mais ou menos em que década que apareceu essa tecnologia? Foi quando a computação era de que forma, né? A gente tinha um processador só, tinha vários processadores, tentar encaixar essas três tecnologias que a gente está elencando aqui, ou tipo de, ou barramento, ou pipeline, ou RISC e CISC, né? Contextualizar isso na história da evolução do hardware de computação. Tentar contextualizar isso aí, tá? Então, você envia esse cartaz pelo AVA até o dia 13, valendo aí 4 pontos. Você vê que não é uma tarefa que vale tantos pontos assim. Então, é uma coisa simples, tá? É uma página só, você vai colocar ali um resumo daquela tecnologia, pode usar diagramas, mapas mentais, como o Guilherme sugeriu aí, fluxograma, o que vocês acharem que fica melhor, tá? Mas de uma forma, assim, bem resumida. E, importante, contextualizando com a evolução do hardware. Mais ou menos em que década que apareceu, como é que estava a computação nessa época, tá? Isso aí com a internet é muito fácil, né, de você localizar e achar essas informações aí. Eu dei a dica aqui de vocês usarem o Canva, né, que é um serviço muito usado aí, um monte de gente usa para postar aí nas redes sociais. Então, você chega no Canva, tem lá cartaz, banner, folder, você vai lá, pega um template e trabalha em cima dele, bem tranquilo, tá? Quem tiver com dificuldade para acessar o Canva, né, tiver, por exemplo, às vezes usando só o celular, fica mais difícil de usar um serviço desse tipo, pode fazer à mão sem problema, tá? Mas aí digitaliza, né, tira uma foto com o celular e manda para a gente, ok? Eu sempre peço para tentar mandar em PDF, porque os outros modos, né, pode dar algum problema ali de plataforma, né? Sempre aparece algum probleminha. Então, mandar em DocX, essas coisas, pode gerar algum problema no final. Então, o PDF é uma coisa padronizada, então é um pouco mais seguro, tá? E aí eu dou até um template de texto aqui que vocês podem usar, tá? Se vocês quiserem usar, é só uma sugestão. Usa ou não, tá? Mas é só uma sugestão, isso aí. Vocês têm alguma dúvida mais específica dessa tarefa? Guilherme, ficou claro aí para você? Ficou. Beleza. Bem, ninguém falou nada, então vamos voltar aqui. Então, você envia o cartaz aqui por essa tarefa até o dia 13 e compartilha aqui no fórum, tá? O compartilhamento
Se eu não estou enganado, eu não coloquei como obrigatório. Vou até dar uma olhada aí, que eu esqueci. Não está como obrigatório, não, tá? Compartilhar com os colegas. Mas eu acho interessante, porque pode ser uma troca de ideias aí, de contexto. Às vezes, você fez sobre o pipeline, mas o seu colega fez sobre barramento. Então, vai ter aí um compartilhamento de ideias. Mas eu não coloquei como obrigatório compartilhar por aqui, não. Mas é interessante, tá? Fazer esse compartilhamento no fórum aqui. É só pegar o arquivo e jogar aqui no fórum, tá? Bem simplesinho. Terceira quinzena, que está começando hoje, vai até o dia 20 de junho, né? Lembrando que nessa quinzena aqui, eu estou deixando as atividades até o dia 27, eu estou dando uma semana a mais para vocês completarem aqui as tarefas, tá? Então, aqui na terceira quinzena, já vai ter a gravação desse encontro síncrono que a gente está fazendo hoje, né? Já vai estar disponível amanhã, porque grava hoje e disponibiliza amanhã para vocês, ok? E é basicamente o capítulo 2, aquela parte final do capítulo 2, que é sobre os utilitários, né? Tradutor, interpretador, linker, o loader, o depurador, interpretador de comandos, ativação e desativação do sistema operacional, que basicamente é o boot, tá? Esse último item aqui é o nosso famoso boot, certo? Aí tem uma videoaula aqui para vocês assistirem sobre softwares utilitários, tá? Onde eu uso os slides que estão disponíveis aqui para essa parte da matéria. Tem um material aqui complementar sobre o boot, que é uma coisa básica, mas que às vezes no início do curso a gente entra e às vezes não tem noção daquilo ali. É sempre bom a gente saber por que quando a gente liga o computador passa todo aquele monte de caractere na tela e o que aquilo ali significa, né? É bom a gente ter uma noção daquilo, mesmo se a gente não for trabalhar com manutenção de computadores, mas é bom a gente ter uma ideia do que está acontecendo ali, né? E aí vem a quarta atividade de avaliação, que é uma lista de exercícios, também bem rapidinha, né? Vocês podem ver que as nossas listas de exercícios, elas são pequenas, dá para fazer uma certa tranquilidade, e bem baseado no livro texto e na apostila, né? E aí, para fechar a quinzena, a gente começa o capítulo 3, que é de concorrência, tá? Só a parte introdutória aqui. E aqui você tem a videoaula sobre a concorrência, que eu gravei também no semestre passado. Tem um material complementar para ajudar vocês, é um material da Univesp, que eu gosto e tenho mais confiança de publicar, tá? E aqui, a elaboração de um fluxograma, tá? Fluxograma, vocês devem ter visto isso em alguma disciplina que relacionava o raciocínio lógico, programação. Todo mundo aqui já fez um fluxograma ou já viu um? Já, professor, a gente viu bastante na matéria de lógica de programação. Você falou com certo assim, nossa, não aguento mais. Foi mais ou menos nesse estilo, então, né? Então, foi assim, né? Todo mundo já está fera no fluxograma. Então, esse fluxograma aqui, deixa eu clicar nele. Aqui eu estou dando até a opção, o Guilherme que deu a ideia, né, do mapa mental. Aí fica a critério de vocês, tá? Tem o fluxograma ou o mapa mental que vocês podem fazer.
onde vocês vão explicar o processo de tratamento de interrupções e exceções. É um processo bem semelhante, só que eles acontecem em momentos diferentes no computador, né? E aí aconteceu o semestre passado, de eu passar essa tarefa aqui, e os alunos simplesmente irem lá no livro e copiarem a imagem que está no livro e colocar no trabalho. É claro, eu não vou aceitar isso, tá? Porque lá no livro, você tem uma figura ilustrativa, mas o que eu estou querendo aqui é um fluxograma, né? Basicamente quais são as opções de caminho? Se acontecer isso, vai vir por aqui. Se acontecer aquilo, vai por esse outro caminho aqui, tá? Então, não é bem só você representar o que está lá no livro, pegar aquela figura e escrever do jeito que está lá, né? Então, é pensar como é que acontece essa interrupção, né? Se acontecer determinado evento, então, se acontece esse evento, vai acontecer uma interrupção de hardware, né? Ou, se acontecer esse evento, vai gerar uma exceção, que é uma interrupção de software, né? Então, tentar gerar um fluxograma, um mapa mental que faça um resumo disso aí, tá? Mas, de novo, por favor, não copiem a figura lá da apostila ou do livro, tá? Aquilo lá não é um fluxograma, é uma figura ilustrativa do processo, tá? Vocês podem se basear na figura, entender aquela figura, mas eu não quero uma cópia simples dela, não, tá? Então, vocês vão elaborar esse fluxograma, esse mapa mental, e aí, aqui sim, vocês vão ter que, além de enviar o fluxograma que você fez, né, que eu vou estar avaliando, eu vou cobrar também que vocês comentem o fluxograma de pelo menos 2 colegas, tá? Então, vocês vão escolher lá 2 colegas e vão comentar o trabalho dele também. Não é simplesmente falar, beleza, show de bola, né, ou coisa do tipo. É comentar, eu acho que naquele trecho ali da, da segunda caixinha de decisão, você poderia ter criado um outro ramo, não sei, tá? Você pode usar as suas palavras aí, os seus termos, ok? Eu só não quero uma coisa simples, tá bom, tá ótimo o seu desenho, né? Eu gostaria de mais coisas ali. Então, aí eu dou algumas indicações de ferramenta que vocês podem usar. De novo, quem tiver com dificuldade de usar alguma ferramenta dessa, pode fazer à mão, digitalizar e mandar de preferência em PDF, por esse problema que a gente pode ter de plataforma diferente. Pode gerar algum problema no desenho, se você mandar em DocX, alguma coisa do tipo, tá? E aqui eu tenho alguns vídeos ensinando a montar fluxograma e ensinando a montar também mapas mentais. Então, você escolhe, eu quero fazer um fluxograma, assiste esse vídeo de cima. Não, eu vou usar mapa mental, que eu estou mais acostumado. Você pode assistir o vídeo de baixo. Não, eu já tenho conhecimento suficiente, vou fazer do meu jeito aqui, beleza. Tá? Eu quero exercitar em vocês a compreensão do conteúdo e também a questão da criatividade, né? Saber pegar um conteúdo e conseguir resumir aquele conteúdo, que é uma questão importante também, né? Ok? Tranquilos? Quando eu falo tranquilos, eu estou imitando o Mussum, que é um comediante da minha época, tá? Não tem nada a ver com coisas de outros cantos, não. Para mim, quem começou esse negócio foi o Mussum. O Mussum é da minha época. Brabo apenas. Entendi.
Vocês têm o professor de vocês, gente, ele já está velho, os neurônios já não têm aqui as sinapses direitinho. Então, vocês têm que explicar melhor as piadas, tá? Senão o professor não entende. Sobre as burocracias aqui da terceira quinzena, alguém tem alguma dúvida específica? Entendi. Acho que não, professor. Opa, Esses dois comentários que você falou, eles serão feitos durante a aula ou vai ter lá no AVA um lugar para comentar? tá, o comentário do fluxograma aqui, né? É, Essa, essa atividade aqui, se você observar, deixa eu ver se está aparecendo para vocês aí, vou botar mais para cima. É um fórum, tá? Então, assim, a ideia é que vocês publiquem o que vocês fizeram e embaixo vai ter a opção lá de vocês poderem comentar. Se eu não me engano, deixa eu dar só uma revisada aqui, como é que eu configurei isso aqui? Se eu não estou enganado, esse fórum, você só consegue visualizar o do colega depois que você submeter o seu, tá? Eu acho que eu configurei assim. Mas, de qualquer forma, tá? Vocês vão submeter o de vocês, tá? E aí vocês vão procurar ali dois colegas, né? E vocês vão ver o que eles fizeram, porque o fórum vai permitir isso, né? E aí vocês vão comentar o que esses dois colegas fizeram, tá certo? Se chegar perto da data de entrega e não tiver ainda nenhuma publicação, né? Aí vocês me avisam que eu estendo pelo menos a parte de comentário, um pouco mais para frente, para dar tempo de vocês comentarem, tá? Mas a ideia é que vocês publiquem isso antes para dar tempo de comentar, senão o fórum não funciona, tá? Ou eu posso até seguir a ideia foi a Carol, né? Posso chamar de Carol? pode. Pode. Carol, essa ideia sua é até interessante. A gente pode até fazer com que vocês mostrem, né, o que vocês fizeram, e aí a gente pode comentar aqui também na aula. Mas a gente pode ver isso mais para frente. Vamos acompanhando o fórum aí para ver o que vai dar. Tá certo? Vocês têm mais alguma dúvida? Não, tá tranquilo. No. Minha filha tá com essa mania também ela fala no, yep, né? Não e sim agora é só isso. Beleza, então? Podemos ir para os capítulos aqui? Podemos aqui para os capítulos. Capítulo 2, conceitos de hardware e software. Deixa eu abrir aqui e ver se aparece para vocês. Não, não aparece não. Eu tenho que mudar aqui. Deixa eu parar essa apresentação aqui, abrir o capítulo 2, para ver se vocês têm alguma dúvida. Capítulo 2. Vou fechar aqui para dar economizada na banda.
Beleza, capítulo 2. Então, esse aqui é o capítulo 2. A quinzena anterior falava sobre a parte de hardware, né? Sobre a parte de hardware, vocês têm alguma dúvida? Alguma questão que vocês ficaram na dúvida sobre essa primeira parte do capítulo? Ô, professor, eu fiquei com um pouquinho de dúvida sobre os registradores. Se você puder falar mais um pouquinho Os sobre isso, por registradores. favor. Uhum. Então, essa figura aí do slide 3, ela é fundamental para a gente que está querendo mexer com computação, né? Porque ela mostra a arquitetura básica de computadores, que é um desenho, um diagrama bem antigo, né? Mas que a gente usa aí até hoje. Então, dentro da unidade de processamento, né, nós temos ali alguns elementos importantes. A gente tem a ULA, até um nome engraçado em português, né? Unidade lógica e aritmética. Então, o nome já fala, né? Ela faz o quê? Ela faz operações de soma, subtração, né? De e booleano ou booleano, faz operações básicas do computador. A unidade de controle é a que gerencia todo o processador, faz a gerência de tudo, é ela que vai buscar informação na memória, vai trazer para os registradores, né, vai gerenciar todo o processamento interno ali dela, tá? Então, é como se fosse o gerente do processador, né? E você tem aqui os registradores em si. A quantidade de registradores, ela vai variar de uma plataforma para outra, né? O processador da Intel vai ter a sua quantidade, o processador da AMD vai ter a sua quantidade de registradores, né? E esses registradores são o quê? São pequenas porções de memória, né? Só que essas memórias aqui, elas são com uma velocidade de acesso extremamente rápida, tá? A gente está falando aqui da ordem de nanosegundos, né? Entre 10 a menos 9 até 10 a menos 11 e menos 12. Então, é muito rápido a velocidade de acesso aqui. É a memória mais rápida que a gente tem no computador, tá? Então, como ela é mais rápida, a tecnologia é muito mais complexa, então ela é a mais cara também, por isso que tem pouco, né? O ideal era que a gente só tivesse dessa memória, mas isso aí não é possível ainda. Então, a gente tem um conjunto aqui de registradores, tá? Vai variar de plataforma para plataforma a função de cada registrador, mas tem alguns registradores que são meio que comuns a todas as plataformas, que são esses casos aqui que a gente tem nesse slide 4, né? Deixa eu marcar aqui. A gente tem o contador de instrução, ou contador de programa, né? Que é meio que uma tradução que foi feita, né? Do inglês, mas a gente pode ver como contador de instrução ou contador de programa. O que esse registrador faz? Esse registrador, ele armazena dentro dele, lembrando que o registrador é uma memória pequena, né, cabe pouca coisa lá dentro. Então, ele armazena dentro o endereço de memória da memória principal, onde vai estar a próxima instrução que o processador precisa executar,
tá? Então, o controlador de instrução ou controlador de programa, que é um dos muitos registradores que tem dentro da CPU, do processador, ele armazena o endereço da memória onde está armazenada, né, a próxima instrução que precisa ser executada no processador, provavelmente pela UA, né? Então, essa é a função desse registrador. O registrador de pilha, que aqui no caso é ponteiro para pilha, né, stack, esse S aqui é de stack pilha, esse ponteiro, ele faz o quê? Ele aponta também, ele armazena o endereço da memória principal, onde inicia a pilha de execução. Cada processo vai ter uma pilha de execução, que é uma estrutura de memória, de como a memória é organizada, os registros, para que o processador consiga saber qual que é a lógica das chamadas de função dentro do programa, né? Então, por exemplo, você tem lá uma função que está chamando outra função dentro dela, né? Então, por exemplo, você tem a função que calcula lá o fatorial de um número, né? Dentro dela tem uma função que multiplica. Então, uma função está chamando outra função, é uma função dentro da outra. Então, quem controla essa chamada de funções, uma dentro da outra, é essa pilha de execução, tá? Então, como é uma coisa importante para executar um processo, né, um aplicativo, então, eles deixam um registrador separado só para armazenar onde começa essa pilha de execução daquele processo, daquele aplicativo que está rodando. Tá? Essa estrutura de memória. E o outro registrador é o PSW, né? Que é o chamado registrador de status. Esse registrador, ele vai dizer se o seu processador está rodando no modo kernel ou no modo usuário. No modo supervisor, né? Que é o gerenciador. Então, quando o processador está no modo supervisor ou kernel, ele pode executar qualquer instrução perigosa, inclusive, né? Por exemplo, alocar espaço na memória, que é uma instrução perigosa, né? Se um vírus consegue atacar um tipo de instrução dessa, ele ocupa a sua memória e acaba com o seu sistema, né? Então, o sistema operacional é o único cara que pode ir lá e alocar um espaço em memória novo, tá? Então, o sistema operacional, quando ele precisa fazer uma instrução privilegiada dessa, ele precisa avisar para o processador que ele vai fazer isso. Como é que ele faz isso? Ele vai lá e escreve nesse registrador PSW, né? Ele escreve uma senha, uma determinada palavra de bytes lá, e vai indicar para o processador, olha, agora eu vou executar em modo kernel, quer dizer, eu posso executar qualquer coisa. E aí, quando o sistema operacional acaba de executar aquela instrução privilegiada, ele vai lá e altera o modo no registrador de status, né? Ele vai lá e tira a senha dele, né? A partir daí, o processador, bem, agora eu entendi, eu não estou executando agora no modo kernel, no modo supervisor, eu estou executando no modo usuário, né? Então, eu só posso executar instruções não privilegiadas. Então, geralmente, por exemplo, usar espaço de memória que já foi alocado para aquele aplicativo. Então, não tem problema nenhum, já foi alocado, né? Então, não tem perigo. Tá? Então, é chamado de registrador de status, o PSW. Ele vai dizer se o processador está rodando no modo privilegiado ou não, né? Se está rodando uma instrução do sistema operacional ou não. Ok, essa parte de registradores? Sim, professor, obrigada. Tranquilo.
Tem mais dois registradores que ele fala lá no livro, que é o MAR, vou até escrever aqui para vocês no chat. MAR e o MBR. Tá? São dois registradores. O primeiro aí, o MAR, esse A é de address, de endereço. Então, esse registrador ele armazena o endereço de memória que o processador vai precisar buscar uma instrução naquele endereço. Tá? Então, ele fica lá armazenando o endereço. Olha, a instrução que você precisa está nesse endereço aqui. Então, ele vai lá ler aquele endereço e manda buscar na memória. O MBR, ele é um complementar desse cara. A instrução que vai para a memória, ou que está vindo da memória, fica armazenada temporariamente no MBR. Então, esses cinco registradores são os mais importantes para a gente no contexto de sistema operacional. Se a gente estivesse estudando aqui a arquitetura de computadores, aí teria que entrar mais em detalhes sobre esses assuntos aí. Mas para o nosso curso, esses 5 já são mais que suficientes. Então, controlador de instrução, armazena o endereço da próxima instrução, ponteiro para pilha é o endereço de onde começa a pilha de execução, registrador de status para identificar em que modo que o processador está operando, né? O MAR para armazenar o endereço de memória que ele está usando naquele momento, e o MBR que vai armazenar temporariamente a informação que está vindo da memória, ou que vai para a memória, né, também. Esse B aí é de buffer. Outra palavrinha especial aí para vocês. Buffer. Estou mandando aí no chat. Beleza? E aí, o que mais? Vocês tiveram dúvidas nessa parte de hardware? Tô achando que só a Larissa estudou, hein? Só a Larissa. E aí, Thiago, estudou, cara? A Carol matou esse gato aí, não sei que gato é esse. Matou um gato. Memória cache, alguém tem dúvida nessa parte? Não? Esse slide aqui é muito legal, né? Que fala dos tipos de memória, relação de maior capacidade, maior custo, velocidade de acesso. Inclusive, esse slide aqui caiu uma questão no concurso que eu fiz para o IFES. Caiu uma questão baseada nisso aqui. É bastante importante essa figura. Comentada geral bem de leve. Como é que se dá uma comentada geral? É tipo comentário de futebol, assim? Bem, o jogador poderia ter ido pela direita, mas foi pela esquerda e a condição física dele não estava boa. A parte de hardware, então, ela ficou mais na quinzena, na segunda quinzena, né? Essa parte de barramento, essa divisão aqui. O pipeline é um tipo de técnica, né, de processamento que ela é bastante usada. É muito interessante a gente saber que isso acontece. Os processadores de hoje em dia têm pipeline também, né, até mais sofisticados que isso aqui. Mas o pipeline é fácil de entender, é só você se reportar a uma fábrica de montagem de carros, né? Você vai lá, você tem uma fábrica de montagem de carros, você divide em estágios, né?
Você tem o estágio, por exemplo, da lataria, o estágio da pintura, o estágio de colocar o motor, e por aí vai, né? Então, enquanto um carro está colocando o motor, pode entrar um outro carro na fila e já ir colocando a lataria, né? Então, essa é a ideia do pipeline, né? Você divide o processamento em etapas, em estágios, e conforme uma instrução vai terminando, ela vai passando para o próximo estágio e reserva, deixa um estágio disponível para que outra tarefa possa entrar, né? E aí vai seguindo. É como se fosse um chão de fábrica, né? De uma montagem de carros. Então, pipeline é uma coisa que surgiu com a tecnologia RISC e aumentou muito a velocidade de processamento de instruções, inclusive em paralelo também, né? As arquiteturas RISC e CISC, a dica que eu dou para vocês decorarem isso aqui, o CISC, esse C aqui é de complexidade, né? E o RISC, é só lembrar do R de riscar. Então, quando você tem a arquitetura RISC, você risca a camada de microprogramação, tá? Então, RISC, geralmente, é uma instrução que você executa num ciclo só de processamento da CPU, uma rodada só, né? A instrução RISC. A CISC não é mais complexa, então você pode ter mais de uma rodada de CPU, de processador, certo? Então, a RISC, ela processa mais rápido. Leu os dados, somou, foi, tá? O CISC não, ele é mais complexo, então ele precisa dar mais voltas ali dentro do processador, tá? Por isso que ele é mais lento, né? Hoje em dia, os processadores são mais híbridos, né? A grande maioria dos processadores são híbridos. Eles conseguem executar tanto a instrução RISC quanto CISC. Então, você consegue pegar, por exemplo, você quer trabalhar com um processo lá que precisa de muita rapidez. Você pode usar a linguagem que trabalha em cima de arquitetura RISC, sem problema. O processador que a gente tem hoje em dia, ele consegue trabalhar com os dois níveis de instrução aqui. Tá? E aí entra na parte aqui dos utilitários, né? Você tem o tradutor, o que ele faz? Ele pega uma linguagem de mais alto nível, por exemplo, um Java, um Python da vida, C Sharp, o que mais? Tem várias aí, né, hoje em dia, é muita linguagem que a gente tem hoje de programação. Então, ele pega aquela linguagem de mais alto nível e traduz para baixo nível, para que fique mais perto do hardware, né? O hardware mesmo só entende zeros e uns. O assembly está lá embaixo, está lá perto do circuito eletrônico já, né? Essa linguagem de máquina está lá embaixo. Então, o tradutor, ele pega e sai o quê? Ele sai, como diz o nome, traduzindo. Então, ele pega lá uma função qualquer, sei lá, somar dois números, né? Ele traduz aquilo, vai traduzindo para chegar numa linguagem de mais baixo nível, né? Onde somar dois números vai ser mover um valor de um registrador do processador para o outro registrador, por exemplo, né? Que é muito mais complexo para a gente. Para a gente é muito mais fácil falar somar A mais B, do que falar mova o valor X para o registrador tal, depois acrescente o número binário tal, muito mais complexo fazer assim. Que é o tal do assembly que o Luiz Miguel aí, o nosso cantor, né, citou aí. Tá? Então, um tradutor é como se a gente traduzisse um texto em inglês para português, né? Você pega um texto em inglês, joga lá naquele tradutor do Google e converte para português de uma vez só. Esse é o método da tradução. Aqui embaixo tem o método da interpretação. Ele é um pouco diferente, tá?
é como se fosse alguém traduzindo outra pessoa falando em outro idioma, né? Chega uma pessoa aqui falando inglês e eu vou traduzindo para vocês para o português, linha a linha, porque vai falando. A interpretação é isso. Ele pega uma linha de um código, por exemplo, no Java, uma linha, ele já traduz e já executa. Ele já faz tudo de uma vez só. Tá? Tá, mas o que a gente tem hoje? Geralmente, linguagem de baixo nível, ele usa mais tradução. E linguagem de mais alto nível usa interpretação. Tá? E hoje em dia, eles meio que misturam as duas coisas. Você tem uma fase de interpretação, uma fase de tradução. Isso aí é meio misturado hoje em dia. Né? O Java, por exemplo, a linguagem de programação Java, que alguns de vocês aí ou já viram, ou vão ver ainda, ele foi uma das primeiras a usar o método híbrido, né? Isso, o cantor aí falou que que vocês já viram, né? O Java foi um dos primeiros a misturar tradução com interpretação, tá? Mas, como vocês já viram lá, tinha a máquina virtual do Java, etc. Então, você tinha interpretação e tradução, tá? O linker, ele serve para você juntar o resultado do tradutor. Então, os tradutores, eles vão pegar o código numa linguagem de alto nível e vão te entregar um código maluco, que a gente chama aqui de módulo objeto. Você vai abrir aquele código traduzido, não vai entender nada, um monte de figurinha maluca, né? O link, ele faz o quê? Ele pega esses arquivos que foram traduzidos e liga tudo, né? Faz a linkagem disso tudo. Então, por exemplo, se você tinha uma função aqui nesse primeiro módulo e chamava uma função que estava nesse outro módulo aqui de baixo, né? Você precisa do ligador, do link, para fazer essa referência. Olha, essa função está chamando uma função que está implementada aqui. Se não tivesse o ligador, o link, essa função não ia achar outra função, né? Para ele não existiria, tá certo? Então, o link, ele junta o código gerado pelo tradutor, ou os códigos, né? E ele junta isso tudo para gerar o executável, tá? O loader, ele é como se fosse um serviço do sistema operacional. Ele pega o seu executável e carrega na memória, né? Então, a função dele é saber onde ele consegue encaixar na memória o seu programa, tá? Então, como é o sistema operacional que cuida disso, ele tem esse carinha que trabalha para ele, né, que é o loader, ele faz justamente isso. Ele vê onde na memória principal que eu encaixo o aplicativo que ele está querendo rodar, né? Então, o loader é que carrega o seu programa para ele ser executado. Hoje, praticamente, a gente não tem isso aqui mais, loader absoluto, tá? Porque isso aqui era antigamente, na época lá do DOS, dos programas mais monoprogramáveis, que era uma tarefa só, onde você já sabia, em tempo de implementação, onde é que o seu programa ia ficar alocado na memória. Hoje em dia, dá para saber onde é que o meu programa vai ficar alocado na memória? É praticamente impossível, né? Porque são 200 programas rodando em concorrência, né? Como é que eu vou saber, em tempo de implementação, estou ali codificando ainda o programa, como é que eu vou saber onde é que ele vai entrar na memória, né, principal? Então, a gente não sabe. Então, hoje, basicamente, a gente usa o loader relocável, tá? Ele analisa em tempo real o sistema operacional e vê que posição de memória que ele vai poder usar. Tá? Esse é o mais usado hoje em dia. Depurador.
Vocês chegaram a usar algum depurador de código lá, em Java, por exemplo? Vocês chegaram a usar alguma coisa? Um pouquinho. Nunca aprendi, mas já tentei usar. Mas os professores de alguma linguagem de programação chegaram a passar para vocês algum depurador de código? Depurador é para ajudar a identificar erro no seu código, né, que você está implementando. Em Python. Uhum. Então, praticamente, vocês meio que já conhecem um depurador, né? Então, basicamente, é aquilo ali. As ferramentas, tipo o Visual Studio que o Victor tá citando para a gente, essas ferramentas, essas IDEs que a gente chama, né? Ele já vem com um monte de ferramenta embutida dentro dele. Então, a maioria já tem depurador, né? Já vem o depurador, e você, às vezes, só precisa acrescentar aquela ferramenta. O depurador, o debugger, né, como vocês viram aí, ele é importante porque você pode, por exemplo, marcar uma posição do seu código, um ponto, e tentar identificar um erro que está acontecendo. Por exemplo, se você pediu para fazer uma média de valores, mas no final não está dando a média, está dando errado, né? E você não está sabendo onde é que está o erro. Então, o que você pode fazer? Você pode marcar um determinado ponto, manda executar aquele programa, quando chegar naquele ponto, você vai indo passo a passo, né? E vendo como está a sua variável que armazena a média, para você ver onde é que está ocorrendo o problema, né? Então, os breakpoints são esses pontos de parada dentro do código, e os watch points é esse ponto onde você consegue enxergar o que está dentro da variável no tempo de execução do seu código, do seu aplicativo lá que você está desenvolvendo. Tá certo? Então, extremamente importante, né, depurador, o debugger, né, para a gente que trabalha com desenvolvimento. Hoje em dia está muito mais fácil. Na época que eu comecei a programar, isso aqui era tudo linha de comando, basicamente, às vezes era bem complicado. Interpretador de comandos, né? Vou deixar para falar esse cara aqui no final, que aí eu mostro para vocês, tá? Vou deixar para o final isso aqui. E aí você tem, no final do capítulo 2, a questão do boot do sistema, que é quando passa aquela tela preta, na hora que você liga o seu computador, passa aquele monte de letra, né, de palavras. O que ele está fazendo ali? Ele está, primeiro, né, fazendo teste de hardware no seu computador, verificando se está tudo ok, disco ok, memória. Às vezes trava ali, não sei se já aconteceu com vocês, você está iniciando o computador, trava em algum lugar, né? A tela preta não sai dali. Aí apita alguma vez, uma ou duas vezes. Então, às vezes, é um problema simples, né? A memória, o pente de memória está precisando que você passe uma borrachinha lá para desmagnetizar alguma coisa, né? Um processo simples. Você vai lá, tira o pente com cuidado, né, passa uma borrachinha normal, coloca lá de volta, espeta direitinho na placa-mãe, reinicializa o sistema, pronto, funcionou, tá? Já aconteceu isso com o meu PC, né, o Renan está falando, e era porque o pente estava mal colocado, isso aí, né? Então, no início, quando você liga o sistema, ele testa o seu hardware, ele verifica o que tem de problema. Está tudo certinho? Está tudo rodando? Beleza. Então, o que ele faz depois desse teste? Ele carrega o sistema operacional na memória, porque o sistema operacional também é um aplicativo, né?
ele precisa estar na memória principal para conseguir rodar, para conseguir executar. E se vocês observarem aqui, ó, o sistema operacional ele é carregado logo no início da memória principal, né? Porque ele é usado constantemente, com frequência. Então, ele já fica logo nas primeiras posições de memória da sua máquina, tá? Então, o que é o boot? O boot é justamente, né, esse processo de boot, é justamente pegar o sistema operacional que estava armazenado na memória secundária e trazer para a memória principal. Principalmente o kernel, o núcleo dele, que é o mais importante, tá? Como tem alguns sistemas operacionais que são pesados, mais pesados, às vezes ele não carrega tudo para a memória, não. Ele traz uma parte mais importante e vai trazendo o resto conforme a necessidade, tá? A gente vai ver isso aí com calma mais para frente também. Beleza? Vou só mostrar para vocês aqui o interpretador de comandos. No meu caso aqui, eu estou usando o Linux, o Ubuntu, tá? Lá no Windows, o interpretador de comandos que vem no Windows é o PowerShell. Esse carinha aqui que eu estou mandando no chat para vocês. É o que tem vindo, eu acho que a partir da versão 7 do Windows, tá? Eu acho que foi. A partir da versão 7 começou a vir o PowerShell. Antes, a gente usava esse cara aqui, Command, ou resumidamente chamado de CMD. Tá? Qual que é a função dele? É a função de shell. O que é shell? Shell é interpretador de comandos, ou seja, eu passo comandos e consigo me comunicar diretamente com o sistema operacional, através de uma linguagem de controle, tá? Deixa eu parar essa apresentação aqui. Aquele posto lá. Não entendi, cantor. Explica aí, cantor, para nós. Shell, o posto de gasolina, tá certo. Todo período que eu dou essa aula e falo do Shell, o pessoal lembra do posto de gasolina. A marca dele tá muito boa mesmo, tá bem famosa. Deixa eu mostrar para vocês aqui o Shell do Linux. Deixa eu abrir ele aqui. Acredito que alguns de vocês já vão saber, né, o que é. Professor, uma dúvida, né? O Guilherme está perguntando. Se os barramentos dos periféricos estão ligados ao barramento principal e o barramento principal é rápido, por que eles teriam que ter um adaptador para regular a velocidade? Não seria meio inútil querer reduzir a velocidade do barramento? Isso. Boa pergunta. Na verdade, o que acontece ali, quando você tem o barramento principal, é como se fosse ali uma autobahn, aquelas rodovias muito rápidas que a gente tem, não no Brasil, né, claro. São rodovias muito rápidas, você tem que manter uma velocidade altíssima para andar ali. E aí vem aqui, chega uma rodovia aqui para alimentar a autobahn, que é uma rodovia mais lenta, que você vai andar 60 por hora, né? Então, você não pode entrar a 60 por hora numa autobahn que o pessoal está andando a 120, 140.
você vai ter uma colisão de informação ali, né? Então, por isso você precisa desse adaptador, para adaptar essa velocidade aqui. Senão você vai ter colisão de informação, né? Imagina um barramento principal aqui, que está ligando processador memória, está passando Ferrari aqui. E aí você chega com uma viazinha aqui, que está entrando na autobahn, com um carro chegando ali a 60 quilômetros por hora, 80 quilômetros por hora. Você tem que ter alguma coisa ali para adaptar essa velocidade para ele conseguir entrar nesse barramento aqui, né? Então, por isso que precisa desse adaptador aí no meio, tá? Eu estou mostrando aí para vocês o Shell, o interpretador de comandos do Linux, tá? No caso aqui, é o aplicativo que a gente chama de terminal. Você abre o terminal, ele vai abrir o interpretador de comandos do Linux. Desconsidere esse base aqui no início, tá? Que isso tem a ver com outra coisa, não tem a ver com o shell especificamente, não. Considerem só essa parte aqui que eu estou marcando para vocês. Na verdade, era mais um pouquinho. Isso. Então, vocês têm aí no shell o quê? Você tem algumas informações, né? Então, essa é a cara do sistema operacional que as pessoas usavam antes da interface gráfica. Quando não tinha interface gráfica, era isso aqui que a gente via. A gente não, porque eu não sou tão velho assim, né? Mas, às vezes, a gente tem que recorrer a isso aqui, porque tem alguns comandos, isso, é o famoso bash. Nesse caso aqui é o bash mesmo. Às vezes, a gente tem que recorrer a esses comandos para ter mais poder diante do sistema operacional. Às vezes, pela interface gráfica, você não consegue fazer algumas coisas, tá? Então, a gente vai ver isso mais lá para o final da disciplina, a gente vai passar alguma coisa sobre esse cara aqui. Mas, basicamente, o que eu grifei aqui para vocês, que ficou aí verde, branco, antes do arroba, você tem o nome do usuário que está logado, né, na máquina, naquele momento ali. Depois do arroba, você tem o nome do computador, né, que você está logado. O meu tem esse nome malucão aí. Aí vem dois pontos, tio, né? O tio, ele representa o diretório de usuário, ou seja, eu estou neste momento no meu diretório de usuário, aqui. E o cifrão, né, ele representa o quê? Que eu sou um usuário, nesse caso aqui, um usuário comum. Eu não tenho privilégios de administrador, tá? Então, por exemplo, o que é a linguagem de controle, né? Se eu digitar aqui, por exemplo, ls, tá? Então, ls é o quê? É uma linguagem de controle. Eu me comuniquei com o sistema operacional, e o sistema operacional me trouxe o quê? Uma listagem de diretórios e arquivos que estavam dentro do meu diretório de usuário. Então, ls é a linguagem de controle. Então, isso aqui é o shell, né? Todo sistema operacional, ele tem um shell, né? No Windows vai ser chamado de PowerShell, no Linux vai ser chamado de Bash, de SH, de TCSH, vai ter vários nomes, né? Mas o padrão é isso aqui, é uma tela que você consegue passar comandos para o sistema operacional. Então, a gente faz muita coisa apenas usando comandos, tá certo? E aí, entra aqui o capítulo 3, o início, né? Algum de vocês conseguiu dar uma estudada no capítulo 3? Sim, Guilherme.
eu compartilhar aqui o... Então, o capítulo 3, nessa quinzena agora, a gente vai tratar só do início dele, né? E a gente fala sobre concorrência nesse capítulo, né? A gente não, os autores aí do livro, Machado e o Maia. Aquela apostila que eu fiz para o ETEC também fala de concorrência. Tá, o Tiago, o Davidson começou a ler, o Luiz Miguel está lá no pipeline ainda. Pipeline é rápido, rapaz, tem que processar rápido. E o Tiago deu uma lida no PDF apenas. Beleza. Então, a concorrência, basicamente, é explicar isso aqui, né? Como é que a gente conseguiu passar de sistema monoprogramado para multiprogramado? Qual que é o problema, né? No sistema monoprogramado, você tem o quê? O CP, né, o processador, vem aqui executando uma determinada tarefa, vem executando, e, de repente, ela precisa fazer uma entrada e saída, né? Ou pegar a informação que está vindo, por exemplo, do teclado, ou jogar uma informação na tela, né? Então, precisa fazer uma entrada e saída. Então, para fazer entrada e saída, essa tarefa ela fica suspensa, bloqueada, né? Ou seja, no sistema monoprogramado, o processador ficaria sem fazer nada nesse momento, né? Enquanto a entrada e saída fica sendo realizada, né, independente, o processador fica aqui livre, sem fazer nada, né? Fica inativo aqui. E aí, quando a tarefa termina a sua operação de entrada e saída, volta para o processamento, né, das instruções como estava antes. Então, você perdeu um tempo aqui de recurso computacional, que é uma coisa importante, né? Então, o que os sistemas multiprogramáveis fizeram? Como é que aconteceu isso? Enquanto essa primeira instrução está realizando a entrada e saída, a gente lembra lá do pipeline, e o Luiz Miguel está se especializando lá. Enquanto a tarefa 1 está executando a operação de entrada e saída, que é uma operação mais lenta, pode vir uma tarefa 2 e usar o processador, né? E aí a tarefa 2 vai usando o processador, quando a tarefa 1 terminar, o que ela faz? Ela manda um sinal para o processador dizendo, olha, a lembrar de mim aqui ainda, né? Eu terminei já a minha operação de entrada e saída, eu posso voltar a executar minhas instruções. E aí volta novamente a tarefa 1 executar suas instruções e a 2 fica esperando um tempo. Tá? Então, basicamente, a multiprogramação veio para isso, né? Para evitar desperdício de recurso computacional. Ok? Para que a multiprogramação acontecesse, a gente precisou de quê? Primeiro, tirar aquele negócio de fita magnética do lugar. Não dava para usar fita magnética como dispositivo secundário, né, de memória. Por quê? O acesso a dados na fita magnética é sequencial. Para você conseguir acessar o registro 100 numa fita magnética, você tem que percorrer o registro 1, 2, 3, 4, 5, até chegar no 100, né? Se ficasse lendo informação da fita magnética toda hora ia ter que ficar percorrendo a fita toda, quase que toda, né? Na média, era praticamente a metade da fita, né? Se você for tirar uma média, não dá para trabalhar desse jeito, no acesso sequencial na memória secundária, quando você precisava carregar a informação da fita para sua memória.
principal, né? Então, para que acontecesse a multiprogramação, a gente precisava que eles inventassem aqui os discos magnéticos, porque acesso aleatório, né? Ou acesso randômico. Quer dizer, agora eu não preciso, se eu quiser acessar o registro 100, eu não preciso ir lá no 1, 2, 3, 4, até chegar no 100. Eu já vou no 100 direto, né? Então, disco magnético foi importante. E outra invenção importante de hardware que foi necessário para a multiprogramação foi o quê? Esse carinha aqui, ó, de baixo. A interrupção, no caso aqui, de hardware. Ou seja, aqui em cima de novo, quando essa tarefa 1, quando ela termina de executar a entrada e saída, a controladora desse dispositivo de entrada ou saída manda um aviso, um pulso elétrico para o processador avisando, olha, já terminei com a tarefa 1 aqui, ela já pode voltar a processar na CPU, tá? E aí o processador, né, o escalonador lá do sistema operacional vai definir, a 1 pode voltar ou a 1 volta para a fila e fica esperando, né? Então, essa interrupção aqui, ela foi importante para isso. O que é essa interrupção de hardware aqui? É o sinal pulso elétrico que a controladora de algum dispositivo de entrada e saída consegue enviar para o processador, avisando, olha, terminei a tarefa, certo? Então, isso aqui foi muito importante, porque no início dos sistemas multiprogramáveis, a CPU tinha que ficar perguntando o tempo todo, e aí, já acabou, já terminou, né? Imagina, a CPU, que é muito mais rápida, ficar perguntando o tempo todo, e aí, já terminou, já tem serviço para mim, manda logo, vem para cá, estamos aí, estamos sem fazer nada, né? 200 por hora aqui, né? Então, basicamente, nessa quinzena, o que vocês vão ter que estudar com cuidado, né, e dedicar aí um tempo assistindo os vídeos, vendo tanto o vídeo que eu fiz, quanto o material complementar que tem lá, lendo o livro também, né, estudando o livro, a apostila, gastar um tempinho para entender interrupção e exceção. Quando tem interrupção sozinho, é interrupção de hardware, que foi essa evolução que eu falei, de hardware. Exceção é a interrupção de software, que a gente chama também de trap. Deixa eu colocar aqui para vocês no chat. Certo? Então, esse fluxo que acontece aqui, que é justamente a figura que eu não quero que vocês usem lá no trabalho do ato, né, é uma figura que ilustra para vocês o que acontece quando um programa precisa realizar uma operação de entrada e saída, que é sempre mais lento, né? Então, esse fluxo aqui vocês precisam estudar com cuidado, entender direitinho, né? E aí, qualquer dúvida, qualquer questão sobre esse fluxo, vocês podem me mandar. E aí a gente tenta explicar com calma, mas eu gostaria que vocês tentassem dar uma lida no material lá primeiro para entender isso aqui, ok? Então, basicamente, um programa está lá executando as suas instruções. No meio, precisa realizar, por exemplo, jogar uma informação na tela, né? Então, vai acontecer aqui uma interrupção, porque estava executando instruções no processador e, de repente, precisa fazer uma operação de entrada ou saída. Então, vem para esse caminho aqui, certo? Mas isso aqui, só esse slide aqui, eu teria que gastar aqui até mais das 10 horas aí para a gente terminar. Então, eu gostaria que vocês dessem uma estudada nessa parte aqui, principalmente, capítulo 3,
lessem com cuidado, vissem, assistissem os vídeos lá, tanto o meu quanto da Univesp, tá? Para entender direitinho essa figura aqui. Essa figura é extremamente importante para a gente. Tá certo? Então, as nossas aulas, é compreensível que nesse início de curso, elas estão mais comigo falando, né? Eu vejo que vocês têm feito algumas perguntas, etc., mas nesse início é compreensível, né? Porque tem muito conteúdo novo aí para vocês. Mas a ideia é que ao longo do curso, eu coloque vocês mais para falar, porque a gente aprende mais quando a gente está tentando ensinar alguma coisa, né? Então, isso aí é bastante importante, tá? Então, nas próximas quinzenas, eu vou tentar colocar tarefas também que a gente possa trabalhar aqui nos encontros síncronos também, para forçar vocês a estudarem o assunto também, tá certo? Vocês têm alguma dúvida sobre as burocracias da quinzena, título 2, 3, só essa parte inicial? Vocês têm alguma questão? Isso é água, tá? H2O. Lohane, a Larissa já dormiu. Carol, eu vou sonhar com esse gato da sua foto aí agora. Acho que tá tranquilo. Tem não. Tô aqui ainda. Larissa é persistente. Assim que é bom. É bonitinho, Carol. Eu tô morrendo de medo desse gato preto aqui, ó. Hein? Beleza? Pessoal, então, estudar o material lá e fazer as atividades. E, de propósito, eu estou deixando esse slide 4 aqui para vocês terem um tempinho para entender isso aqui, tá? A gente precisa debruçar aqui um pouco nesse aqui para a gente conseguir entender melhor, tá? Eu ia começar a falar aqui de vetor de interrupções, rotina de tratamento, e vocês precisam de mais tempo para entender essa parte aqui, tá? Se eu pudesse marcar aqui para vocês, eu colocaria aqui uns 5 asteriscos nesse slide 4 aqui, tá certo? É muito importante essa parte. Beleza? Qualquer coisa, gente, lá nos fóruns do AVA, tá? No grupo do Telegram, e-mail também, tudo vocês conseguem entrar em contato comigo lá pelo AVA ou pelo Telegram, tá tudo lá. Tá certo? Então, obrigado aí pela atenção, uma boa noite para vocês. Quem não jantou ainda, boa janta. E até o próximo encontro 5 que a gente tiver aí. Beleza? Boa noite. Valeu.